não vamos fazer uma leitura apenas. Eu quero que você fique com o livro de Esther aberto. Olha, já que, né, a gente ganhou hoje o chá de bebê, a Esther ficou toda feliz, eu também. Né, agradecer as irmãs aí pelo carinho, pelo capricho. Tava tudo muito lindo, é muito bom saber e ter essa alegria de tê-los, né? Como família da fé que se preocupa, que prepara tudo com carinho pra gente. Então, Esther, vou dar um pouquinho de trabalho para vocês. Esther. Eu não sei se você sabe o que significa o nome de Esther. Significa estrela. E esse livro que a gente tem aí de Esther na Bíblia conta pra gente a trajetória épica aí de uma heroína que antes de se chamar Esther se chamava Radassa. E Radassa, ela era do povo judeu, né? Então a gente tem aí a história de uma mulher que salvou o seu povo do extermínio. O rei Assuero, ou Xerxes, em algumas traduções, né? Era governador do Império Persa na época, e o trono ficava na capital, cidade de Suzã, bem longe de Israel, bem longe de Jerusalém. E se você olhar no comecinho, lá no primeiro capítulo, vai contar que ele tinha repudiado uma outra rainha que chamava Vasti. Por quê? Porque ela tinha se recusado a ir se apresentar diante de um banquete que ele estava dando para os amigos, depois de tantos dias lá, né, bêbado, queria mostrar para todo mundo que a sua esposa era bonita. E ela não vai. E ela disse que não iria. Indignado, o que ele faz? Ele repudia Vasti. Ele decide impor a ela um castigo, porque o seu comportamento tinha sido arredio, né? A sua recusa de ir servir ao rei, de se mostrar diante dos amigos do rei, podia abrir um precedente para outras mulheres do império. Tanto que os seus conselheiros, qual era a preocupação? Não era da rainha Vasti, era das outras mulheres verem o exemplo da rainha Vasti, que não fez o que o rei mandou, e quiserem fazer o mesmo, onde já se viu isso. E aí o que ele faz? Eles falam, olha, o que ela fez é insubordinação, e aí ele deposta a sua rainha, manda ela embora, e aí, depois de um tempo, né, ele vai sentir falta da sua esposa, e aí alguém tem uma grande ideia, forma um harém. Ou seja, vamos arrumar uma rainha para o rei, para substituir aquela outra que ele mandou embora. E para substituir então essa nova rainha, eles divulgam, né? Chamam as mulheres mais bonitas do reino, e entre essas mulheres estava Esther. E essas mulheres são cuidadas lá pelos eunucos, que faziam tratamentos de beleza para as mulheres ficarem todas mais bonitas do que já eram, né? Se preparavam para o rei poder, entre tantas mulheres, escolher uma para ser rainha. E o livro de Esther, lá no capítulo 12, fala que as mulheres, antes de irem encontrarem o rei, elas poderiam escolher. Aí, então, vamos pensar o que a gente chamaria hoje de enxoval. Está lá no versículo 15 do capítulo 2, que fala que elas podiam escolher adornos extras, tal. Mas aí o que Esther faz? A Bíblia diz que ela não pediu nada, além do que o eunuco real tinha orientado ela a fazer. E aí ela vai ao encontro do rei, né? E a gente viu esses tempos atrás, teve aí até novela, né? Enfim. E de todas as mulheres, o rei escolhe Esther, e aí ela é eleita pelo rei, então, a sua rainha. Então, após a sua eleição, então ela lá reinando com o rei, né? É importante dizer que quem reinava era o rei, né? Ela tinha esse papel mais, né,
figurativo do lado dele, de companheira mesmo, começa a aparecer uma outra questão, que é quando o livro tem a sua virada aí. Então no começo a gente acha que é só mais uma historinha, algumas coisas assim, né? Tão interessante, será que não é? Mas aí depois que ela é eleita rainha, começa a ser abordada uma outra questão, a partir do capítulo 3, que é a perseguição dos judeus. Você já deve conhecer, mas vale a pena lembrar, que Mordequeu ou Mordecai, depende da tradução que você está aí, da tribo de Benjamim, que começa a aparecer aí. Então é o primo da Hadassah ou da Esther, que criou ela desde que os pais dela faleceram. E esse primo dela tinha salvado o rei de um atentado contra a sua vida, mas ele não levou a fama por isso, ele não levou os créditos, e quem levou foi um tal de Amã, que foi beneficiado e enfim ganhou as graças do rei, digamos assim. E esse Mordequeu, ou Mordecai, ele não fazia reverências ao Amã, como os demais servos do rei. O texto bíblico não fala por quê, não fala os motivos, mas o fato é que o que a gente sabe, que por causa disso Amã passou a odiar Mordecai. Vê aí, Esther 3 a partir do 8, e aí a gente vai ler esses dois versículos que diz assim, capítulo 3, a partir do 8. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis de outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos, e eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. Isso que era raiva. E começa a ter um ódio, né, do Mordequeu, que não fazia, não reverenciava ele como os outros servos. Isso vai virando uma raiva contra todo um povo. E o foco dessa rejeição, então, aí se torna assim algo tão perseverante, mas tão justificado por um genocídio, porque o que ele propõe é um genocídio, é matar todo um povo por causa de uma raiva, então por causa de algo pessoal. Ele legitima atacar todo um povo. É como se alguém tivesse raiva de você, e porque ele tem raiva de você, ele vai querer atacar a sua família, né? Então, a insubordinação então de Mordequeu é o que dá motivo. Olha aí um pouquinho antes, no versículo 5. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra a ele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar apenas Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Né? Ele ficou com muita raiva. Então aquilo que era subjetivo, que era algo do Amã, passa então para a decisão do rei. Então o rei Assuero aí, ou o rei Xerxes, né, os dois nomes aí são a mesma pessoa, ele revoga a sua decisão. Algo que era pessoal, Então no primeiro momento o rei, até por uma gratidão, que não é justificada, porque na cabeça dele foi o Amã que tinha livrado ele, só que na verdade quem tinha livrado era o Mordecai. Mas ele meio que, não, ele fez tanto por mim, ele só quer matar um povo aí, não sei nem que povo é esse, vamos assinar lá o decreto. E aí a gente vê que ele assina essa carta então de condenação, tirando na sorte um dia para acabar com esse povo. Vamos acabar com esse povo. Então, por um motivo pessoal, subjetivo, que ele tirou da cabeça dele, ele consegue fazer o rei revogar uma sentença contra um povo de morte. O rei, no livro de Esther,
se a gente olhar, ver e pensar, ele é um governante frágil, que ele vai para lá e para cá. Na opinião de um, na opinião de outro, ele é, digamos assim, a gente diria que ele é volúvel, porque ele é inconstante. Então, primeiro, lembra que ele vai punir a rainha antiga, porque disseram para ele, fizeram a cabeça dele, porque pensou outra mulher fazer a mesma coisa. E agora a gente tem Amã também, colocando para o rei uma situação, olha, porque esse povo não obedece a tua palavra, tem outras leis, outras regras. De fato tinha, mas essas regras e essas leis eram espirituais, a Torá, os 10 mandamentos, não dizia respeito a confrontar diretamente a regra do rei em si, do governo do próprio rei. Então a gente tem um rei aí também que vai para lá e para cá, né? E o Mordecai, ciente então dessa decisão, ele pensa, o que a gente pode fazer? E aí ele chama e vai falar com Esther, que também era judia. Ou seja, dos perigos que ele corria, ela também correria. E se você olhar aí no capítulo 4, verso 13 e 14, diz que Mordecai mandou o seguinte recado para ela, para Esther: não pense que por morar no palácio, só você, entre os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez não tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. E Esther abraça essa causa. Ela se dá conta disso, e talvez que realmente ela tenha sido colocada naquele lugar porque Deus assim o quisesse. Então ela se compromete a interceder pelo povo ao rei. Não, eu vou falar com ele. Só que tinha um detalhe: a rainha só podia chegar na presença do rei se ela fosse chamada. E fazia tempo que o rei não chamava a rainha. Então ela tinha que ser ousada. E aí ela pensa, o que eu vou fazer? Então, mesmo sendo contra a lei, ela resolve que ela ia tentar. E o que ela faz antes de tentar falar com o rei? Ela convoca as empregadas dela e fala para Mordecai também falar para o povo que estivesse orando. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, e então eu vou falar com o rei. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer tentando, mas eu vou. É como se ela orasse, assim, como se essa oração tivesse assim, como se ela tivesse: Senhor, me dá coragem. Rei dos reis, dominador de tudo aquilo que tem poder, põe nos meus lábios um discurso atraente. Faz o rei ter compaixão de mim, faz ele me ouvir. Eu vou diante do leão. Muda o coração desse leão. Faz ele me ouvir. Que eu não pereça, mas que o Senhor me ajude. É como se realmente essa preparação de oração fosse justamente essa. E Esther, ela não ficou só orando e jejuando, né? Ela agiu. E aí ela vai na presença do rei. Então, motivada por essa experiência, na certeza de que Deus estava com ela, ela vai lá e coloca a sua vida em risco. Ela assume esse risco. E ela chega diante do rei e ela não tinha sido chamada, mas a Bíblia diz que ele baixa o cedro para ela, ou seja, para que ela pudesse entrar na sua presença sem sofrer os danos então que ela sofreria se ela não tivesse sido chamada. Então ela consegue, através da oração, da misericórdia, ela consegue ter essa primeira vitória. Então ela vai na presença do rei. E aí a gente vê que Esther, ela articula uma ação política.
Porque tem hora que a gente olha, a gente acha que é tão simples, mas não é. Esther é extremamente inteligente. Ela vai agir para persuadir o rei em favor do seu povo. Só que ela faz isso de uma forma sábia. Ela é esperta. Ela solicita um banquete. Vim convidar o rei para um banquete. Aí eu quero que o senhor chame o Amã. E convida o rei. Estamos convidando para um banquete. E o rei vai e atende ela. E aí ela faz o primeiro banquete. E depois o que ela faz? Ela chama o rei para outro banquete. E às vezes a gente olha e fala assim, mas ela ainda não revela o seu pedido no primeiro. Ela deixa aquele ar, né, de quero mais. Ela é inteligente. E aí a gente vê que entre o primeiro banquete e o segundo banquete acontece algo interessante. Uma coincidência, entre aspas. O rei não consegue dormir. Tem uma insônia lá e não consegue dormir. E aí o que ele faz? Ele chama os seus escribas. E o que acontecia? Tudo que rolava no reino, esses caras escreviam. E aquela situação em que o Mordecai, na verdade, que tinha descoberto uma trama contra o rei, estava registrada. Então você sabe por que para o rei chegou-se que foi o Amã, mas nos registros reais estava que foi o Mordecai. E aí ele pergunta, né, que honra que ele recebeu por ter feito isso. E o escriba, não tem nada aqui. E no outro dia cedo o que ele faz? Ele chama o Amã. E é interessante porque que ele fala para o Amã. Ele fala assim, o que eu devo fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã, achando que era ele, dá uma ótima ideia, né? Não, tem que fazer um cortejo, colocar uma roupa real, um cedro, um cavalo bonito. E o rei gosta da ideia, ele fala, que ótimo, então é isso que eu vou fazer. Eu quero que você faça isso com Mordecai. Você imagina a raiva do Amã, que já não gostava do Mordecai. Teve que fazer honra para o Mardoqueu. E aí o que acontece? No outro dia, Esther convida de novo para o banquete, para outro banquete. Que está aí, dá uma olhadinha no capítulo 7, o verso 2 e 3, que aí, enfim, né, Esther vai revelar. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther, qual é o seu pedido? Peça o que você quiser, que eu darei mesmo que seja metade do meu reino. E o que ela responde? Se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Se valer, né, da bondade do rei e se for do seu agrado. Assuero, ele lhe pergunta quem teria se atrevido. Como assim? A sua vida e a vida do seu povo, né? E aí esse é o momento. Nesse momento ela denuncia Amã e ela denuncia toda a trama e tudo aquilo que ele estava... que ele tinha conseguido através daquele decreto, né, de tentar matar todo o povo judeu. E a gente vê que a forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu, o rei manda usar contra Amã. As súplicas de Esther são atendidas e Assuero permite que os judeus se vinguem daqueles que fossem tentar os matar. E a vitória dos judeus nesse episódio, ela é lírica, ela é poeta e ela termina em festa. Esther é corajosa, ela se apresenta diante do rei, ela faz uso da sua beleza, sim, mas não só isso, mas da sua inteligência, da sua fragilidade, mesmo correndo o risco de ser morta, né, ela tem a boa vontade
O rei estende o cetro, o rei quer escutar, né? Ela vai ao banquete e, devidamente orientada então em oração, ela faz uso daquilo que ela sabe. A gente vê que Esther, ela se faz de dócil, de confiável, ela compreende uma coisa que é importante, porque às vezes a gente fica tentando achar, a gente acha, por que as coisas não acontecem? Diante da vida, diante das coisas, muitas vezes a gente se dá conta e se vê diante de situações em que parece que as coisas não fluem, porque a gente quer do nosso jeito. Qual é o aprendizado de nós aqui? Para nós também, isso aqui não é só não seria só para as mulheres, então por isso que eu resolvi falar agora, e serve para todos nós. Ela entende os trâmites legais que acontecem dentro do império. Ela não é alguém ignorante à sua época, a política e as coisas que acontecem. Ela não é desrespeitosa em virtude da sua convicção ou da sua posição como rainha. Não é porque ela é rainha que ela vai exigir alguma coisa do rei. Ela segue o protocolo. Existe o protocolo, ela faz uso dele. Ela respeita as instituições. E ela não necessita, e eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem nesse livro, extremamente importante. Ela não anuncia a sua fé para justificar o seu pedido. Eu sou crente, eu sou, meu Deus é o Deus de milagre, eu quero minha bênção. Não ia adiantar nada ela falar isso para um cara que não era crente. Ela faz uso da parte política, justamente porque ela é capaz de se submeter ao poder do rei, e por isso que eu fiz questão de grifar esse versículo do capítulo 7, que ela fala assim no 3, né? Se eu puder me valer da bondade do rei, se for do seu agrado. E aí ela pede. Ela é ousada, ela contraria a informação que Amã estava dando ao rei, mas ela sabe fazer isso. Ela justifica com palavras. Ela consegue criar uma ponte entre o rei e a causa dela, de uma forma que ela não necessita entrar num diálogo religioso para isso. Ela não usa a sua fé para justificar o seu pedido. Ela usa valores comuns do dia a dia. Não adianta nós, como crente, queremos impor a quem não é crente a nossa forma de ver o mundo. Isso é muito importante. Nós vivemos na sociedade muito isso. Porque pela família, pelos bons costumes, nós temos a palavra de Deus, nós temos a nossa referência, mas não adianta eu querer empurrar isso a quem não conhece a Bíblia, a quem não conhece a Deus. Quais são os valores comuns entre nós? É nesse ponto que eu tenho que aprender a dialogar. E é isso que Esther faz. Assuero, diante realmente do seu pedido, ele reconhece a legitimidade. E ele faz uma promessa para Esther. Não apenas para ela, mas para todo o seu povo. Porque quando ele diz para ela que, não, vocês podem se defender, não é só Esther, é todo o povo que pode se defender. Eu não sei se você sabe, se você não sabia vai ficar sabendo, mas Esther é o único livro da Bíblia que não tem nenhuma vez o nome de Deus. Pode ler, se você sentar em casa e ler, não tem o nome, não fala o nome de Deus. Nenhum momento tem Yahvé, o Senhor disse, o Senhor falou. No entanto, a gente tem uma narrativa de devoção, de oração, de jejum que é oferecido a Deus, da inteligência de Esther em prol do seu povo, de uma sabedoria que vai conferir a esse texto bíblico uma riqueza impressionante, né? Tanto que Esther é conhecida e leva o livro leva o nome de Esther.
A mudança da sorte do povo judeu, ela pode ser lida como resultado de um drama. Por que a ideia de mudança de sorte? Porque Amã tirou na sorte o dia que ele ia acabar com o povo de judeu. E fica claro aqui que Deus é o Senhor da história. Os judeus costumam afirmar isso até hoje, que Deus usou um disfarce, que Ele está sempre no mundo e que também está sempre na nossa vida pessoal, mas que Ele geralmente se disfarça e que Ele age em segredo. Das coisas que a gente chama de coincidência, mas que a gente sabe que é cristocindência, né? E a gente pode não perceber, mas que a gente vê Deus disfarçado de eventos naturais, de leis, de coisas e de situações que a gente não sabe. Em Esther a gente pode observar que existe uma total dependência de Deus. Não tem o nome de Deus, não é citado o nome de Deus, mas você consegue ver isso o tempo todo, através da expressão de espiritualidade, do jejum, da oração, do fundamento das escrituras. Pessoas que não ficam o tempo inteiro falando de Deus. Esther conhecia Deus, Mordecai também, mas eles não precisam usar a palavra para defender Deus ou para querer ser salvo. Não. Numa situação difícil, eles aprendem a usar aquilo que se tem. E o encontro com Deus leva a olhar o bem-estar do outro, não necessariamente o triunfalismo. Porque às vezes a gente tem visto narrativas de que, olha, a gente é cabeça e não cauda, a gente tem que governar. Isso é ilusão. A igreja não existe para governar o mundo e nem as áreas políticas de atuação. A igreja, a nossa missão é pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todas as nações. Não é governar. A igreja não tem poder de Estado, apesar que muitos usam textos do Antigo Testamento para defender isso, mas é claro no Novo Testamento que a igreja é o novo Israel de Deus e que nós estamos aqui para testemunhar de quem Deus é, sendo testemunhas, indo, fazendo discípulos. E é interessante porque o encerramento da narrativa de Esther, eu não sei se você parou para pensar, mas ele é inconclusivo. Porque quando a gente a história da Esther e tal, e o que acontece com a Esther no final? Ninguém sabe. A gente não sabe. Não conta o que acontece com ela. E isso, particularmente, é que eu acho maravilhoso. Não conta como ela viveu o resto dos seus dias, nem se ela foi reverenciada pelo seu povo, se eles foram gratos, se eles foram ingratos. Mas a gente tem uma simplicidade da ação de Deus através de uma serva ilustre, que é o que a gente tem que ter em vista nas nossas vidas. Está lá no capítulo 9, a partir do verso 29, diz assim, ó: a rainha Esther, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa do Purim. Cópias de carta foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade, e confirmando que a festa do Purim devia ser comemorada nos dias marcados, assim como haviam marcado para si mesmo e para os seus descendentes dias de festas e de jejum. Eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esther. A ordem de Esther, confirmando as instruções para a comemoração do Purim, foi escrito num livro. Termina numa festa. Não fala da rainha Esther. O Purim, aí é uma palavra síria, que significa puro, que indica um pedregulho, uma pedrinha apropriada para ser lançado como se fosse um dado, meio que um dado, que faz na verdade a reverência ao destino do povo. Porque Amã, ele tirou na sorte o dia da destruição do povo, o dia que eles acabariam com o povo judeu. Só que ele não foi bem sucedido, aí foi frustrado, né?
Então esse nome, a festa do Purim, é comemorada até hoje entre os judeus. Até hoje eles comemoram o Purim. Foi comemorado agora recentemente, inclusive, entre os dias 9 e 10 de março. Então, a experiência com Deus de Mordecai, de Esther, do povo judeu, né, não os leva ao triunfo, não leva ao fim do Império Persa. Porque se fosse essa a ideia, então, o Império Persa deveria ter acabado, né? Mas leva eles para um caminho em que a atuação religiosa, aliás, a atuação do religioso foi relevante, foi íntegra, foi potencializada pela experiência com Deus. E isso mostra para a gente que nós, aonde nós estivermos como cristãos, também podemos seguir esse caminho, nos firmando como presença fiel. James Smith, um escritor recente, ele afirma que nós cristãos devemos ter um engajamento prudente quando a gente pensa em questões políticas. É a gente não comprar briga por causa de ninguém. Não adianta a gente ficar em rede social brigando por causa de Lula e Bolsonaro. É muito importante a gente ter isso em vista, isso é muito sério. Nós somos servos do Rei dos Reis. Então não adianta a gente ficar brigando por causa disso nesses dias tão sombrios. O que nós precisamos ter em mente é que nós somos aqueles e aquelas que foram salvos por Cristo Jesus, que viveu, morreu e ressuscitou para nos dar vida, para nos dar paz, para nos dar salvação, vida em abundância, e que nós, por causa disso, já experimentamos um pouquinho do reino de Deus. E a gente pode anunciar e falar desse reino que é totalmente diferente das esferas políticas que nós temos no nosso mundo. Não quer dizer que a gente não deva estar fazendo alguma coisa. Por isso que a ideia é o quê? A presença fiel. A pessoa olhar para você, você não precisa ficar falando toda hora misericórdia, glória a Deus, Jesus te ama. Mas Ele vê através das suas ações, dos seus atos, de como você trata seus funcionários, seus colegas de trabalho, seu esposo, sua esposa, seus filhos, que existe algo de diferente em você. Isso é uma presença fiel. É você realmente estar preocupado com as coisas que acontecem em Ribeirão Bonito e até que ponto você pode se engajar nisso, engajamento prudente. É saber que não adianta comprar briga política, sabe por quê? Porque políticos decepcionam, pessoas decepcionam. O nosso marido, a nossa esposa, que a gente tanto ama, não vai dizer que nunca decepcionou você. E nunca disse nada que você se chateou ou fez algo que você falou assim, nossa, não esperava isso de você. Pessoas vão nos decepcionar. Elas vão arquitetar coisas, como Amã fez. E nós precisamos, assim como Esther, ser inteligentes. Saber utilizar-se das coisas que nós temos para benefício, sim, do nosso povo. Eu acredito nisso, sim. Mas não acredito que nós estejamos aí para governar. A palavra de Deus diz que, em Apocalipse, em que quando novos céus e nova terra nós teremos um rei de verdade. E nós já conhecemos o Rei de verdade, nós já sabemos quem Ele é. Então, que a gente possa lembrar disso, da gente ser realmente essa presença fiel no mundo, de ter esse engajamento de as coisas que estiverem ruins, a gente se propor também a mudar, porque não é errado a gente querer tentar transformar as coisas e mostrar um pouco de como Deus é. Mas a gente tem que ter a consciência que a gente não está aí para triunfar. Porque esse mundo vai ser transformado. Romanos diz, né, que a criação, inclusive, geme e chora, esperando o dia da consumação, o dia que Jesus vai restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar todas as coisas, no devido tempo. E não vai ser da nossa forma torta de fazer política ou de ser igreja que elas vão ser restauradas. É quando Ele voltar pela segunda vez em glória. Enquanto isso não acontece, que a gente possa ser essa presença fiel, ter esse engajamento prudente. E para as mulheres, e aí, o que eu iria falar para as mulheres?
Eu gostaria que você olhasse não só para Esther. A gente tem um exemplo de Vasti no começo do livro e ela às vezes é menosprezada, mas a gente tem 2 exemplos aí de feminilidade, de posicionamento como mulher. De forma de a gente se posicionar. A Vasti, ela se posicionou confrontando o abuso do rei. E ela foi punida por causa disso, sim. E existem momentos que a gente tem que ser como ela. Sofrer as consequências dos nossos atos, mas se posicionar contra os abusos que a gente tem na nossa sociedade. A gente não pode aceitar tudo de cabeça baixa. Vasti, nesse sentido, ela é também um exemplo de feminilidade para nós. Ela não se submeteu, não é porque ele é o rei, porque ele tem poder, ela não quis se fazer como objeto na mão dele. Ela não aceitou isso, ela sofreu as consequências por isso. Tem hora que a gente precisa ser um pouco Vasti, sim. E tem momento que a gente precisa ser como Esther, delicada e inteligente. Tem hora que a gente precisa agir de forma diferente. Que Deus dê para nós a sabedoria e a dependência de Deus para saber como agir. Porque às vezes a gente não adianta querer e sair dando porrada e sendo trator em tudo, como um elefante dentro de uma cristaleira. Não, porque eu sou mulher e é isso mesmo. E abraçar todas as ideias que a gente vê aí na mídia, de girl power. Tem coisas que precisa sim, precisa de posicionamento. Mas tem coisas que precisam da nossa delicadeza e da nossa inteligência para saber lidar. Que Deus nos dê a sabedoria para fazer isso. É que realmente Ele possa ser o líder das nossas vidas. Que a gente possa ser como Esther, no sentido de buscar nele a direção diante das dificuldades e das coisas que a gente tem, dos desafios que a gente tem na nossa vida. Que realmente Deus nos ajude. E que mesmo que o nosso brilho seja de uma estrela solitária, onde nós estivermos, que a gente possa realmente refletir Cristo na nossa vida. Que as pessoas, mesmo que a gente não abra a boca para dizer que a gente é crente, que as pessoas possam olhar e saber que existe algo diferente em nós. Que Cristo brilhe em nós. Que a gente possa ter o discernimento. Porque tem hora que a gente tem que falar sim, a gente tem que testemunhar. Mas tem hora que a gente tem que se calar e ser inteligente como Esther. Que Deus nos dê sabedoria para saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Amém?